Bom, gente, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu vou começar aqui o nosso trabalho de hoje, chamando a Gabriela, que já está a postos. Boa noite, Gabriela. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo e Tudo, e você? você? Tudo bem também. Que bom. Hoje o tema é vamos conhecer o Guia Alimentar para a População Brasileira e seguir com o nosso trabalho de divulgação deste importante documento. Eu gostaria de comentar com as pessoas que estão assistindo hoje que nós mudamos o sistema de transmissão. Estamos agora transmitindo diretamente da página da Sabores e Saberes no Facebook e que este material vai ficar arquivado, vai ficar gravado aí para as pessoas poderem acessar. O tema de hoje, como a gente mostrou agora há pouco, que é o Vamos conhecer o Guia Alimentar da População Brasileira, é parte integrante de um dos nossos produtos da Sabores e Saberes, que é um curso que nós fazemos sobre sobre o guia alimentar. E aí a gente tem esse curso, que ele é um curso fechado para instituições. Temos parceiros como o SESC, prefeituras municipais, empresas, e aí a gente divulga o guia e passa as informações a respeito de como é que esse documento nos leva a reflexões aí sobre uma alimentação adequada e saudável, tá? E a gente vai começar então o trabalho. O Júlio está dizendo que está mudo. Você me ouve agora, Júlio? Acho que agora deve estar tudo ok, né? A gente segue e vou deixar aqui com a tela para a gente começar o trabalho. Gabi, quer falar alguma coisa? Que eu acho que a gente pode começar com um pouquinho da nossa apresentação, né? Se você Uhum. puder fazer isso, Estamos agradeço. num canal diferente, né? Normalmente a gente estava fazendo essa transmissão pelo Instagram, e aí agora com uma tecnologia melhor, eu acho que vai ser mais bacana. Preparamos um material, né, Hélio, que vai ficar mais interessante aí essa fala. Então, acho que alguns já nos conhecem, né? Mas para quem está novo aí pelo pedaço, eu sou a Gabriela Brúcoli, sou educadora gastronômica, desenvolvo esse projeto junto com o Hélio Rince, que é educador e filósofo, e nós abordamos temáticas de alimentação. Nenhum de nós é nutricionista, e aí a intenção dessa abordagem é que a gente faça um passeio por várias questões da alimentação e que nos leve realmente a, a causar alguns questionamentos, a provocar algumas mudanças, para que a gente tenha uma alimentação melhor, mas que a gente também tenha um pouco mais de consciência sobre aquilo que a gente acaba comendo, né? Nós entendemos o alimento como elemento da cultura, nós entendemos que ele é essencial aí ao laço social, né, aos convívios sociais, e não só do convívio social à mesa, mas desde o campo, desde a produção, o transporte, enfim, é bem ampla essa rede quando a gente fala em laço social, e que ele seja também uma fonte de prazer e de saúde. Então, o alimento, ele tem que nos fazer bem, né? Ele tem que ser bom para o corpo e para a alma. Então, por isso, dessa questão aí do prazer e da saúde. E aí, esse trabalho a gente desenvolve oficinas, a gente desenvolve atividades, cursos, palestras, e cada uma com um tema diferente.
Nos últimos tempos, a gente tem trabalhado o guia alimentar para a população brasileira, com algumas temáticas aí específicas. Ainda falando um pouquinho do projeto, é um projeto de educação para o gosto, né? Então, o que a gente entende aí pela educação para o gosto? A gente acha que as pessoas têm que refletir sobre tudo aquilo que a gente come no dia a dia. De que maneira a gente come, por que a gente come, da onde vem aquele alimento, como ele foi plantado, como ele foi colhido, né? Então, são questões que muitas vezes a gente não para pensar. E diante dessas reflexões aí, a gente vai ter uma série de pontos que a gente entende por educação para o gosto. Quais são as origens, as tradições e o trabalho, né, de todos os agricultores e artesãos da terra que estão por trás aí desse alimento que a gente come. A gente acha que é importante também as pessoas saberem reconhecer as matérias-primas, então saberem reconhecer os ingredientes. E a gente tem, infelizmente, histórias, vou chamar de tristes, né? Que algumas crianças, às vezes adolescentes, ou mesmo alguns adultos, não reconhecem uma fruta, uma verdura, enfim, algum ingrediente aí que deveria ser, às vezes, um ingrediente bastante básico, mas se a gente for pegar as pessoas que estão mais atentas aí a essas questões, tem muito, né, para a gente conhecer. Eu e o Hélio nos descobrimos analfabetos botânicos, né, Hélio? Porque não é tudo que a gente conhece, algumas frutas e verduras são difíceis de serem reconhecidas uma vez que elas não fazem parte aí do nosso consumo diário ou mais cotidiano, e muitas vezes a gente acaba não consumindo por esse desconhecimento, né? Muitas vezes as pessoas consomem só o trivial, a gente tem uma diversidade aí alimentar enorme, um número de espécies chega a ultrapassar aí um milhar de tipos diferentes, e a gente fica lá acomodado com uma centena de espécies que a gente conhece e acaba usando com maior frequência. Então, a gente entende que tudo isso faz parte da educação, né? Você precisa aprender tudo isso, a gente precisa buscar tudo isso. E também, a partir do momento que eu conheço um ingrediente, eu procurar saber qual vai ser o melhor uso daquele ingrediente, porque, vou pegar um exemplo que é bem comum e que acontece aqui na minha casa, aqui em casa a cenoura é só crua, porque ninguém gosta de cenoura cozida, ninguém gosta de purê de cenoura. Então, se toda vez que a cenoura fosse ofertada, ela fosse ofertada cozida, ela seria rejeitada porque não é do paladar aqui de casa. Mas uma vez que eu posso encontrar outras possibilidades para esse alimento, e ela poderia ser poderia ser assada, poderia ser crua, poderia ser ralada, às vezes até o formato da gente cortar um ingrediente, ele já dá uma alteração no sabor. Então, vamos pensar aí no sashimi, né, que tantas pessoas apreciam. Ele é bom quando ele é fininho, mas não muito fino para ele não perder a textura, e ele não pode ser grosso, porque mastigar aquela textura muito grossa também não é muito agradável, né? Então, eu acho que tem muitas maneiras da gente entender que esse alimento vai ser interessante de ser consumido. E a gente vai ter que saber explorar esse alimento até ele chegar num ponto que seja agradável, né? Junto com isso vem uma questão que é bem clássica aí, que está ligada à sazonalidade. Então, eu costumo brincar que nós somos mal acostumados, que a gente tem a maioria das frutas, a maioria dos legumes disponíveis durante todo o ano, né? E a gente nem sabe mais que época é época de caqui, que época é época de uva, que época é a época do morango.
e tudo isso traz um custo aí, tanto para o alimento, quanto para a terra, quanto para o agricultor e também para a gente, né? A nossa saúde acaba sendo prejudicada se um alimento é produzido de uma forma mais forçada, né? Também questões aí em relação a colocar os sentidos na hora da gente se alimentar, porque as pessoas, por uma normalidade, comem com pressa, comem lanches, pulam refeições. Então, você fazer uma refeição prestando atenção naquilo que você está comendo é muito diferente, né? Ela vai te trazer muitas oportunidades que normalmente a gente não tem. E aí, uma vez que você presta atenção nessa sua refeição, você acaba descobrindo os gostos, né? O que é doce, o que é salgado, o que é azedo. Então, pense em um tomate, né, cru na sua boca, um tomate para salada, e todas as possibilidades de sabores que eles vão trazer para você estar apreciando. Então, essas são algumas temáticas do que a gente entende de educação para o gosto, e são pontos que a gente gosta de trabalhar, são pontos que se transformaram em algumas oficinas, em algumas palestras, né, alguns temas que a gente vem abordando aí ao longo desse tempo que estamos trabalhando com o projeto de educação para o gosto. Muito bem. Complementar alguma coisa, Hélio, nesse sentido? Eu gostaria de comentar que é importante esse trabalho que a gente tem desenvolvido, e as pessoas comentam muito a respeito disso, por conta da gente trazer uma informação que não está vinculada a nenhum tipo de credo alimentar. Então, a gente tem esse tripé que a Gabriela comentou a respeito do alimento como cultura, o alimento como fator para integração social e o alimento como fonte de saúde, prazer e bem-estar. A partir daí, todo conhecimento é bem-vindo. Toda forma de conhecer, toda forma de construir a ideia do alimento é bem-vinda. Entendê-lo como cultura nos ajuda a perceber a riqueza que o ato de se alimentar tem para a humanidade. Porque é isso, né? Todos os animais se alimentam, mas apenas os seres humanos cozinham. Então, a produção da comida ela é fundamental na construção da própria humanidade. E a gente vai ver que todo o trabalho do guia, ele sempre vai inovar no sentido de trabalhar as informações de alimentação também a partir dos dados culturais e dos dados de laços sociais, da construção dos laços sociais. É importante isso. Assim, então, eu gostaria de até iniciar uma análise aqui do guia, mostrando para vocês quais são os 5 princípios que o guia traz como fundamentais para o seu desenvolvimento. Eu vou a sua aplicação, né? Porque esse guia ele foi construído, planejado, ele foi criado baseado nesses princípios que é entendido que a boa alimentação vai se basear nesses principais pontos, né? E só complementando aí a tua fala, se a gente for pensar que deixar de lado só o ato, né, só o comer, né, só o mastigar, engolir, isso é muito mecânico, né? Então, se a gente for pensar além dessa parte mecânica e fisiológica, a alimentação tem uma série de outras constituições, ela tem uma série de outras questões que vão nos levar aí a parar e pensar que tem uma série de fatores que acabam nos afetando, né? Então, esses 5 princípios eu acho que são bem interessantes de como exemplificar isso que eu estou tentando aí falar. Então, vejam só,
primeiro princípio colocado pelo guia é que, Gabi, a hora que você quiser, por gentileza, Ok, é só comentar. ok. Acho que uma lida corrida dos princípios, né? A alimentação é mais que ingestão de nutrientes. Recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com seu tempo. A alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Diferentes saberes geram conhecimento para a formulação de guias alimentares. E guias alimentares ampliam a autonomia da escolha. Então, se a gente puder falar um pouquinho a respeito desse primeiro elemento, que a alimentação é mais do que ingestão de nutrientes, é justamente nessa direção que nós estamos trabalhando, de considerar que quando eu me alimento, eu não apenas cumpro com a função fisiológica do alimento. Para além da questão fisiológica, tudo no alimento é cultura. Então, se no âmbito da fisiologia eu tenho a necessidade de combinar alimentos diferentes, né? Aquela história que a gente sempre ouve, tentar fazer um prato colorido, variar bastante a comida. Eu tenho desde essas questões mais simples até mesmo o âmbito cultural, o qual ele está envolvido, o qual ele está, que ele é participante. Essas recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com o seu tempo. A ideia de que a alimentação ela tem uma história, então ela tem uma história junto com a própria história de um povo. Inicialmente, nós nos alimentávamos daquilo que o nosso entorno dava. Saltando dessa situação inicial de abundância ou de escassez de determinados alimentos, porque era o que tinha no entorno, hoje nós vivemos num mundo globalizado que nos permite, e a gente sabe que é um bom custo, nos alimentarmos com uma variedade assombrosa hoje. E a Gabi já tinha comentado, coisa que não fazemos, né? A gente fica preso ainda um pouco à questão dos costumes mais arraigados da nossa alimentação. Esse Quer falar? princípio, sim, me leva a pensar em duas situações. A primeira delas é que talvez as nossas avós tiveram a oportunidade de ter galinha no quintal e falar: hoje a gente vai comer frango, vai comer galinha. E aí era aquele evento de pegar a galinha, de matar a galinha, de deixar a galinha sangrar, né? Porque precisava tirar todo o sangue para poder preparar, depenar, né? Imagina a gente tendo que passar por todo esse processo nos dias de hoje. Para ir, então, fazer o preparo que fosse fazer com aquele frango inteiro, com aquela galinha inteira, utilizando tudo, né? Porque o sacrifício daquele animal ele tinha que ser totalmente aproveitado. E hoje a gente vai ao supermercado e a gente escolhe se a gente quer comer peito, se a gente quer comer coxa, se a gente quer comer asa, se a gente quer comer moela, se a gente quer comer coração. E imagine se a gente tivesse um desejo de comer coração e alguém que ama comer coração de galinha, tivesse que matar 5 galinhas para tirar o seu único coraçãozinho, né? Então, acho que essa questão do tempo está muito atrelada à condição que se vive nesses momentos, né? Então, hoje a gente não vive essa situação de precisar matar a galinha e a gente tem uma disponibilidade gigantesca aí de proteína animal para escolher fartamente. E, por um outro lado, essa questão aí também da sintonia com o tempo, eu acho que é sintonia com o tempo e com o espaço, porque
Nós somos pessoas que vivemos em cidades grandes, que vivemos, apesar da gente estar no interior de São Paulo, não deixa de ser uma cidade grande, né? Nós somos urbanos e a gente tem toda essa facilidade de ter um supermercado disponível, de ter algum comércio que fica aberto de dia, de noite. Se a gente falar de grandes cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro, a gente vai pensar em disponibilidade de 24 horas por dia. Mas isso não é a realidade de um sertão, isso não é a realidade de uma população ribeirinha, essa não é a realidade de uma população de um interior mais profundo aí, né, no nosso Brasil afora, e a gente tem que lembrar que esse país tem dimensões continentais, e que esse guia para a população brasileira vai falar para toda a população brasileira, não só para a população urbana que tem o supermercado ali na esquina. Então, acho que essas questões aí do tempo, elas são muito mais sociais, culturais, do que alimentares, né? E poder abordar, englobar tudo isso é muito rico, né? Poder pensar sobre tudo isso é muito interessante, muito rico e vai nos trazer para várias reflexões. E é justamente isso o terceiro princípio que fala sobre alimentação adequada e saudável. Para haver alimentação adequada e saudável, ela tem que derivar de um sistema alimentar que seja socialmente e ambientalmente sustentável. Eu queria fazer um pequeno aporte aqui a respeito da questão do ambiente e sociedade, para nos lembrar o seguinte, que não é possível dissociar ambiente de sociedade. Sim. Toda sociedade está em um ambiente, e todo ambiente é um conceito social. Então, eu tenho sempre a ideia, que a gente pode ver aqui um pouco maior aqui, socialmente e ambientalmente sustentável. A ideia de que é socioambiental, né? O sistema alimentar, e veja, novamente ele vai dialogar com os nossos pilares de constituição do projeto Sabores e Saberes. Tem que haver um equilíbrio no sistema social e no ambiental para que eu possa ter uma alimentação adequada e saudável. E eu ter uma alimentação adequada e saudável ajuda a constituir um sistema alimentar social e ambientalmente sustentável. Então, eles se retroalimentam, né? Uhum. Não é uma relação de causa e efeito linear. Diferentes saberes geram conhecimento para a formulação de guias alimentares. Como a Gabriela comentou, o Brasil é um país continental. Então, nós temos, eu acho engraçado quando alguém fala, uma pesquisa indica que o jovem brasileiro faz tal coisa. Eu sempre pergunto, que jovem brasileiro? De onde? O jovem brasileiro que mora em Higienópolis, em São Paulo, ou o jovem brasileiro que mora a 6 horas de barco de Manaus? Uhum. Ou o jovem brasileiro que está na favela e que tem uma vida diferente desse jovem de Higienópolis ou desse jovem a 6 horas de barco de Manaus. Então, são diferentes saberes que vão gerar esse conhecimento. E o projeto Sabores e Saberes, ele justamente vai trabalhar nessa direção de dizer, nós precisamos nos apropriar dos nossos saberes, das gerações que têm saberes diferentes dos nossos a respeito da alimentação, para tornarmos a nossa alimentação mais rica. Esses saberes alimentares hoje estão sofrendo um violento ataque por conta da indústria alimentícia. Então, o conhecimento cultural, passado de geração em geração, das famílias, das pessoas, ele sofre hoje um grande ataque quando, por exemplo, eu instalo na minha casa um micro-ondas e passo a comer uma comida de caixinha, que eu coloco água e ponho no micro-ondas e ela sai, a pipoca, etc.
E aí a gente vai poder discutir muito essa questão justamente no intuito, e esse é o nosso grande intuito, de recuperar. A gente viu lá um pouco da educação para o gosto, que é recuperar, trabalhar e incentivar nas gerações atuais e nas futuras gerações o conhecimento sobre a comida, para além da fisiologia, a comida como cultura e a comida como laço social. E, por fim, a guia alimentar amplia a autonomia na escolha dos alimentos. Diga. Deixa eu só comentar isso que você coloca, né? Eu acho que é legal a gente ir exemplificando todas essas falas, porque para a gente entender qual é realmente o fundamento, a necessidade desse estudo, dessas abordagens e desses questionamentos. Eu vou usar aqui um exemplo da minha avó, que a minha avó socou arroz no pilão para tirar a casca do arroz e poder comer arroz. A minha avó socou café no pilão. A minha avó usou aquele ferro que punha brasa dentro, né? Tudo isso são instrumentos que eu tive acesso, que eu pude manipular, e que, se eu pensar nos meus filhos, acho que nem imaginam o que é, né? A história de onde vem um leite e a criança responder da caixinha do supermercado, ela é bem real, ela é bem o que tem acontecido hoje. E se a gente não se preocupar com esses saberes e com essa propagação desse conhecimento, ele vai acabar se perdendo, né? E acho que tudo muda, que tudo vai evoluindo, que tudo vai mudando, não sei nem se evoluindo é a melhor palavra, porque eventualmente a gente está regredindo em termos de uma alimentação mais apropriada para o nosso organismo humano. Então tudo vai se transformando, e acho que culturalmente é interessante a gente ter esse resgate, ter esse conhecimento, ter essas abordagens, né, que fazem parte aí do que nos constitui hoje enquanto seres humanos que se alimentam. Você ia comentar do último ponto aí, que é a questão dos guias alimentares que ampliam a autonomia nas escolhas, né? A partir do momento que eu conheço X, Y e Z, alimento A, B ou C, opções, né, diversas, eu consigo fazer melhores escolhas, entender o que um tem de bom, o que o outro não tem, e, enfim, fazer realmente, não necessariamente fazer melhores escolhas, mas minimamente fazer escolhas, né, a partir desse conhecimento. Eu queria falar sobre autonomia e escolhas. É uma questão muito importante hoje, e aí ela até prenuncia o que a gente vai trabalhar um pouco nesse episódio, né? Porque a gente está trabalhando toda terça-feira junto. A autonomia alimentar como questão que a pessoa pode escolher, mas principalmente hoje nós temos a impressão de que nós podemos escolher de um cardápio vastíssimo. Uhum. E a gente vai ver que esse cardápio, ao final das contas, ele não é tão vasto assim. Especialmente se nós estivermos falando dos produtos ultraprocessados, que a gente vai conversar, que são os produtos que vêm nas embalagens, normalmente. Os saquinhos, as caixinhas, etc. E uma outra questão importantíssima da educação para o gosto é que nós precisamos entender que muitas vezes nós não sabemos fazer as escolhas, porque as escolhas que nos dão, dentro das opções que nós temos, nós não temos como fazer uma opção saudável, nós não temos como... Nos parece isso. E a gente pode, com ações e atitudes simples, passar a ter autonomia, no sentido de poder escolher, no sentido de escolher algo que seja bacana para se comer. E se você pegar a TV, a internet,
todas as publicidades, elas estão o tempo inteiro dizendo como o meu produto, que o meu produto vai te deixar feliz. Como o meu produto, porque o meu produto vai te deixar saudável. O Polan, que é um pesquisador francês, ele sempre fala, não coma nada que tenha uma propaganda que diz que é saudável, né? Então, assim, há uma grande concorrência por nossa atenção frente aos alimentos. E essa concorrência, ela limita o nosso poder de decisão mais do que nos amplia. Então, a autonomia, como a capacidade da pessoa poder legislar sobre a sua própria alimentação. Ela pode comer, mas ela pode escolher, e ela sabe escolher. O que falta para a pessoa poder escolher? Hoje, aqui, nesta live, nós vamos trabalhar com algumas informações. Informações são fundamentais para que nós possamos fazer boas escolhas. E aí a gente vai trabalhar nesta direção com a ideia do guia. E aí, a Gabi vai querer falar um pouquinho antes, e a gente vai apresentar um pouquinho daí dos conceitos que nós vamos trabalhar. Gabi? Ainda acho que dando uma amarrada final aí no que a gente colocou aí, no que apresentou com relação aos 5 princípios, eu acho que é interessante a gente trazer isso hoje para o contexto que estamos vivendo, né? Estamos falando aí de um contexto de pandemia, as pessoas cozinhando mais, mas eu tenho ouvido muitas pessoas que têm preferido, a gente está falando de segurança alimentar, de saber, de uma série de questões que envolvem isso, né? E eu tenho ouvido uma situação que me deixou assim, bastante preocupada, no sentido das pessoas estarem com medo dos alimentos mais naturais e dando preferência aos alimentos mais industrializados, e daqui a pouco a gente vai usar o termo certo aí para cada um desses alimentos, em função de medo de se intoxicar, na verdade nem intoxicar, mas a função é em função do medo aí do coronavírus. Então, já ouvi de várias pessoas que é melhor comprar tudo empacotado do supermercado, porque pelo menos a gente sabe que está livre, que ninguém pôs a mão, que ninguém... Então, eu acho que tem algumas coisas também que devem ser aclaradas em função desse momento que a gente está vivendo, porque ele vai refletir aí uma série de comportamentos que estão sendo tomados, né? Mas vamos falar aí agora os termos que a gente conhece de cada um desses alimentos, que são os princípios do guia, né? E que vão reger uma alimentação mais saudável e melhor aí para o nosso organismo. O guia trabalha com 4 conceitos: alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Ele faz essa categorização dos tipos de alimento. Só para a gente eliminar essa parte aqui de aparecer aí o texto, alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou de animais e não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. Esse é o texto do próprio guia, tá? Então é o texto que está no guia, um PDF disponível na internet. Alimentos minimamente processados correspondem a alimentos in natura que foram submetidos a processo de limpeza, remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento e processos similares que não envolvam agregação de sal, açúcares, óleos, gorduras ou outras substâncias ao alimento original. Então, essa é a ideia dos alimentos in natura e dos minimamente processados. Quer falar um pouquinho deles, Gabi? Sim, se a gente for pensar em alimentos in natura, a gente vai pensar em todas as frutas, em todos os legumes, em todas as verduras, né? Tudo que a terra pode nos dar. Em cereais, a gente vai pensar em grãos, a gente vai pensar em... como chama? Me fugiu o termo dos feijões?
não são oleaginosas, são as... Me ajuda a lembrar aí que fugiu. Eu também não sei te dizer do que Os você está grãos. pensando. Feijão, grão de bico, lentilha. Tem um outro termo, me fugiu agora a palavra, a hora que voltar eu retomo aí essa situação. Então, todos esses são alimentos in natura. Aí a gente fala, mas o arroz, a gente não come o arroz conforme ele sai lá da plantação. Esse, então, é um alimento que é minimamente processado. Minimamente processado porque ele passou por um processo onde a casca dele foi tirada, onde ele foi polido, ele foi lavado e foi empacotado. Mas não tem açúcar, não tem sal, não tem adição de absolutamente nada lá, né? É só aquele alimento. Feijão, a mesma coisa. Não tem açúcar, não tem sal, o feijão foi plantado, foi colhido, foi debulhado, foi seco, né, que a gente fala em alguns processos que passam por secagem, e aí esse alimento vai ser considerado um alimento minimamente processado, ele vem aí para o nosso consumo, né? Acho que os exemplos são mais ou menos esses. Aí nós temos os alimentos processados. Os alimentos processados, aí eles são outros que já passam por alguns processos durante a sua industrialização. E, normalmente, eles sofrem alguma adição de sal, de açúcar. Quando a gente pensar em sal e açúcar, se a gente for relembrar, sal e açúcar são conservadores, né, são conservantes. Então, esses alimentos processados, eles sofrem essa mutação. E também pode ter adição aí de outras substâncias de uso culinário, que vai tornar esse alimento in natura mais durável, mais agradável ao paladar. Então, se a gente pensar em alimentos processados, são todos aqueles que eles derivam de um alimento. Então, se eu pensar, por exemplo, em um pão, né? Um pão que foi feito com farinha de trigo, que é um alimento, acho que também já processado, né? Ele já passou por toda uma etapa na indústria. Ele teve a adição de sal e de água, um pão simples. Então, aquele é um exemplo de alimento processado. Se a gente for pensar, por exemplo, num bolo feito em padaria, também aquele alimento juntou vários alimentos, né, ou in natura, ou minimamente processados, ou processados, passou por uma transformação e virou um bolo. Mas ele é um alimento que não tem ainda outros tipos de aditivo, né? Então, ele está ali ainda como um alimento que, ok, da gente está consumindo. Pão, bolo, queijo, né? O queijo passa por alguns processamentos, dependendo do tipo de queijo. Se a gente for pensar num queijo fresco, se a gente for pensar num meia cura, se a gente for pensar num requeijão feito a partir de leite, então tem vários, na manteiga, que é também um outro alimento que pode ser considerado processado. Todos esses alimentos, eles sofrem algumas transformação, e aí eu já vou passar para o revés e a grande diferença, que é dos ultraprocessados. Os alimentos processados, eles não têm a adição de conservantes, são outros aditivos, né? Eles não têm a adição de gorduras hidrogenadas, amidos modificados, diferentes tipos de óleos, diferentes tipos de açúcar. Às vezes a gente pega alguma embalagem e naquela embalagem está escrito, o que tem? Primeiro ingrediente, açúcar, depois tem lá glucose, depois tem lá açúcar invertido, tudo isso é açúcar, maltodextrina. Então, são vários outros nomes para açúcares que são ultraprocessados, para
ingredientes que eles acabam sendo modificados quimicamente e que vão ajudar aquele alimento a se conservar. Porque se a gente pensar que o pão, vamos pensar num pão, um pão caseiro comprado na padaria, né? Aquele pão que colocou gordura, colocou sal, colocou farinha de trigo, bateu e fez o pão. E vamos pensar naquele outro pão que a gente compra e que ele vem embalado e que ele tem um prazo de validade de 20 dias. Por que será que aquele pão leva 20 dias para pensar em embolorar e o pão, ou que eu fiz em casa, ou que eu comprei na padaria, se eu deixar ele armazenado num saquinho plástico, ele depois de 3, 4 dias, ele já começa a aparecer mofo, já começa a aparecer bolor. Então, qual a diferença desses dois pães? Um é um alimento processado e o outro é um alimento ultraprocessado. Tudo que eu pensar em ultraprocessado, eu vou ter adição de, eu costumo chamar de química, né? São ingredientes químicos que agridem o nosso organismo, mas que eles facilitam a conservação desse ingrediente, eles facilitam que o prazo de validade dele seja bem maior e que ele se mantenha aí como um alimento que ainda é possível de ser comido. E a gente costuma brincar que é um alimento que nem as bactérias, nem os fungos, que são mais espertos que nós, vão querer consumir, né? Eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu já mostrei em outra live, né? Que é isso aqui. Isso aqui é um bolo industrializado. Acho que dá para ver bem, né? O detalhe. Ele não está estragado, né? Tirei metade aqui, tá? Vira ao Este contrário bolo, para ver a face dele. Isso, ótimo. Um pouquinho mais para cima. Ótimo, ótimo. Ele não tem um pontinho de bolor, ele não tem um pontinho de mofo, ele não tem uma bactéria. Agora a gente pode falar? agora a gente pode falar. Esse bolo está aberto e cortado, ele está mantido na embalagem dele, né, que está aberta, desde outubro do ano passado. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Esse bolo tem 6 meses, né? 6 meses aberto, ele já está duro, ele virou uma pedra. Outro dia tinha uma aranha nele, daí eu tive que tirar a aranha. Mas a aranha Mas só ela fez estava o só ninho, passeando. ela só estava de passeio ali, não É. estava comendo. Esse é um típico produto ultraprocessado que a definição está aqui, né? Formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos, óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas, ou derivadas de constituintes de alimentos, gorduras hidrogenadas, amido modificado, ou, e aí vem a parte que é mais interessante, sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo e carvão, que aí são os corantes, os aromatizantes, os realçadores de sabores e vários tipos de aditivos usados para adotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes. A técnica de manufatura inclui a extrusão, a moldagem, o pré-processamento por fritura ou cozimento. Então, é um produto altamente modificado, né? Modificado. E você vê aí, inclusive, porque a gente nunca lembra, né? Mas o petróleo e o carvão são orgânicos, né? E aí, só que muitos desses elementos, porque eu já não posso mais chamá-los de alimentos, são nocivos à saúde humana, né? Então, que exemplos nós podemos dar de alimentos ultraprocessados? Toda essa turma aqui, ó. Biscoito, sorvete, balas, guloseimas em geral, cereais açucarados para o de jejum matinal, bolos, misturas,
barra de cereal, sopa pronta, macarrão pronto, tempero instantâneo, molhos, salgadinhos de pacote, refrescos, refrigerantes, iogurtes, as bebidas lácteas, energéticas, os congelados, hambúrgueres, pizza, e por aí vai. Extrato de carne, frango, pão de forma, pão para hambúrguer, doce, a gordura vegetal hidrogenada, o amido, o açúcar. Então, são vários. A gente conhece, o supermercado está cheio deles nas suas gôndolas, né? Cada um deles traz aí os elementos que nós acabamos de falar sobre o produto. Então, uma coisa importante que eu acho que a gente precisa trazer aqui para vocês é, a partir da leitura que nós vamos fazer hoje ainda aqui dos ingredientes de um produto ultraprocessado, nós vamos encontrar uma série de elementos que nós normalmente não sabemos nem pronunciar o nome, né? Então, todo produto ultraprocessado pode ter aditivos que podem ser antioxidantes, acidulantes, emulsificantes, estabilizantes, espessantes, umectantes, antiumectantes, corantes, flavorizantes, edulcorantes, adoçantes. A gente brinca que são os antes, né? Tudo que tem aqui de antes é o que a gente encontra nos produtos ultraprocessados. Então, o que acontece? Eu falei no início que a Sabores e Saberes ela não tem uma ideia de trabalhar sobre nenhum dos credos alimentares, defendendo uma posição, né? Como, por exemplo, o vegetarianismo ou o veganismo, que a gente sempre cita. Mas nós defendemos veementemente, se possível, a erradicação do uso dos alimentos ultraprocessados. E que eu acho que a gente pode, daqui para frente, entender que isso não é alimento. Né? Exato. A gente pode começar a chamar de produto, né? Porque a gente tem aí uma listagem de uma série de rótulos, e a gente acha que vai ter a oportunidade de apresentar alguns aqui. Você, a partir do momento que você pega aquele produto e você começa a ler quais são os ingredientes dele, dificilmente você consegue encontrar um ingrediente que você entende por alimento. Ou, além disso, né? Às vezes tem 1, 2 que você entende que são alimentos, você sabe o que é, e outros 20 que você não tem a menor ideia do que seja, porque são nomes técnicos, são nomes utilizados pela indústria alimentícia e que para um público geral não fazem nem sentido, né? A gente muitas vezes não sabe. A gente começou a estudar alguns para entender quem era quem ali naquela embalagem, né? Porque o exemplo aí do umectante e do anti-umectante. Um é para deixar o pão fofinho, macio, né? E molhadinho, úmido. Vamos pensar, úmido. Vamos pensar naquele bolo recheado. E tem o anti-umectante, porque também ele não pode ressecar, ele não pode ficar muito... Ele não pode perder muito esse teor dele, né? Vou precisar pegar meu cabo de bateria, que está aqui do lado. Eu vou mostrar, enquanto isso, o comentário do Carlos Noronha, que ele fala aqui, né? Me lembrei dos famosos vídeos do Big Mac guardados 1, 5, 10 anos e o lanche intacto. Eu dava aula no Senac de Águas de São Pedro e a gente fazia um trabalho que era um projeto de inserção dos alunos no mercado de trabalho. E aí, numa das apresentações, o aluno trouxe, ele comprou um cheddar McMelt em fevereiro e ele apresentou esse cheddar em junho.
para gente. Ele era um pedacinho de pedra, né? E aí foi bem interessante, porque a galera não acreditava, né? Virou um peso para papel, né? Virou um negócio assombroso. É bem interessante isso que você falou, Carlos. Temos então, eu queria mostrar, eu posso avançar aqui? Claro. Eu queria mostrar para vocês justamente a ideia que nos traz aqui, e que assim, a gente sempre prepara um conteúdo para o trabalho, e que é muito difícil, 1 hora voa, né? Nós já estamos a 52 minutos no ar aqui com esse trabalho. Talvez hoje, então, a gente consiga chegar até essa entrada aqui do assunto, para a gente encerrar aí com 1 hora também, para não esticar, que a nossa proposta é, a partir de agora, que a gente possa fazer uma análise crítica dos rótulos dos alimentos, né, que agora a Gabi já nos orientou a não usar esse termo, dos produtos ultraprocessados. Para quê? Para que a gente possa conhecer e compreender a publicidade desses alimentos, entre aspas, os ingredientes na ordem de apresentação e as informações nutricionais. Super importante essa questão da ordem de apresentação. Então, o primeiro elemento que a gente gostaria de trazer para vocês darem uma olhada é esse aqui, ó. Nós temos um exemplo aqui de tabela de informação nutricional. É nela que vem todas as informações do produto ultraprocessado. É uma informação que é relevante demais para que nós possamos conhecer a qualidade dos produtos ultraprocessados. Porque a gente vai ver alguns exemplos e que são bem, bem fortes, né? Eu vou trazer aqui já alguns para vocês. Então, aqui eu tenho uma tabela de ingredientes que me traz de uma gelatina. Então, a ordem dos ingredientes: gelatina, maltodextrina, sal, reguladores de acidez, citrato de sódio, ácido fumárico, aromatizante, edulcorante, ciclamato de sódio, tá errado aqui, aspartame, sacarina sódica, acesulfame de potássio, corantes artificiais, Bordeaux S e amarelo crepúsculo FCF. É bonito, né, até de ver. Quase e do lado aqui, e do lado aqui uma tabela nutricional de um elemento. Nós tiramos todos os nomes de produtos para ninguém da indústria processar a gente, tá? Por exemplo, aqui, olha que interessante. Se você comer esse produto de gordura saturada, isso aqui é um lanche, tá? De gordura saturada, ele tem 106% da gordura saturada da dieta de um adulto em um dia. Ele tem 61% do sódio de um dia em um lanche. Então, olha, eu vou passar aqui para mostrar uma outra informação para a gente. É praticamente comer esse lanche e mais nada no seu dia, porque você já comeu toda a gordura saturada que você poderia ou seria indicado que você comesse, né? E você já está com o sódio aí quase completo também. E na lista da gelatina, né, que a gente fala, gelatina é bom para a pele, né? Vamos comer gelatina. Gelatina é um alimento saudável. Um dos elementos que tem aqui é o ciclamato de sódio. Ele é reprovado pela comunidade científica internacional por estar associado ao desenvolvimento de câncer no trato urinário. A substância já foi proibida em países como Estados Unidos, Inglaterra e Venezuela. Você sabe que eu não me conformo, né? A maioria dos hospitais diariamente serve gelatina para os seus pacientes como sobremesa. Eu falo gelatina, gente, né? Da onde? E acho que tem uma outra questão também para a gente analisar aí. O que é gelatina, né?
como se faz gelatina, né? Da onde vem a gelatina? Então, que simplesmente eles colocam alguns nomes que não significam muita coisa para gente, né? Alguém pode aí me escrever ou me descrever o que é gelatina? Porque a gelatina, para ser preparada, ela vai ter uma série de outros ingredientes, de outros elementos. Então, essa rotulagem de ingredientes também está faltando informação aí, né? E aí, assim, a nossa ideia é possível substituir essa caixinha de surpresas que, sob o nome de gelatina, traz o ciclamato de sódio, por exemplo, produzir a gelatina através de elementos mais naturais, né? A Gabi pode falar melhor sobre isso, e aí a gente pode explorar isso num outro episódio, porque dá para trabalhar a gelatina, por exemplo, a partir do agar-agar, né? Agar-agar, que é uma alga. Uma alga. Que aí a maneira, o modo de preparo é totalmente diferente aí da gelatina. Mas também, se a gente pensar numa outra opção que vai dar essa gelatinização, a gente vai ter a própria goma da mandioca, né? Aquela bolinha, aquele granulado de mandioca que vai dar para fazer isso, sagu, né? Essa goma da mandioca, e aí você mistura ele com suco de uva, mistura ele com suco de maracujá e você vai ter essa textura. Ou também com chia, que tem um ingrediente que tem aí uma gelatinização que é diferente da gelatina, mas que não vai estar te contaminando aí, né? Não Os vai sabores da Sabores, os sabores da Sabores e Saberes é com essa moça que está aí embaixo na tela. Eu não entendo nada, mas um dia eu salvei um molho que eu estava fazendo aqui com chia para dar essa consistência. Foi uma experiência, né? Mas a gente vai testando. Ele criou um novo espessante para cozinha. Os chefes bom. franceses iam gostar. Essa experiência é sempre boa, especialmente quando ela dá certo. Com certeza. Eu quero mostrar mais um aqui. E aí esse daqui vai ficar para nós hoje como nosso segundo e último exemplo, porque o nosso tempo já está escasseando aqui para a gente encerrar. Hoje não vai ser aquela correria de sair, porque o Instagram não vai poder derrubar a gente, mas vamos manter aí uma produção de 1 hora. É um petisco curado de carne suína. Então, lembrando, a ordem dos ingredientes que aparece na embalagem é a ordem que o ingrediente vem para a gente. Então, é o que mais tem, é o primeiro. Então, é por quantidade. Então, esse produto, o que ele mais tem é carne suína. Ponto positivo para esse produto. Carne suína e toucinho suíno. São 2 elementos aí de origem de alimentos mais naturais. O leite em pó, o sal, a dextrose, que é a glicose do milho, alho, pimenta, mostarda, gengibre, tem bastante coisa interessante aí, até a páprica ele vai bem. Depois ele começa com ácido lante, glucona, delta-lactona, ácido cítrico, que pode ser limão, e aí vem um problema já, o realçador de sabor glutamato monossódico, que nós vamos ver na semana que vem. O antioxidante isoscorbato de sódio e, para encerrar hoje, o conservador nitrato e nitrito de sódio. E, por fim, o aromatizante com aroma natural de alecrim. Prestem bastante atenção quando ele aparece aroma idêntico ao natural. Se ele está dizendo que ele é idêntico ao natural, é porque ele não é o natural, né? Aí o nitrato e o nitrito de sódio temos essas características. Ele tem um efeito vasodilatador e favorece reações histamínicas, sendo a histamina o mediador químico da alergia. Pode formar nitrosaminas potencialmente cancerígenas. Pode ser tóxico para bebês e ele é usado em produtos cárneos curados, como o que a gente viu. São elementos que vêm
a contrabando naquilo que a gente tem chamado de produto ultraprocessado e que é usado para potencializar o sabor normalmente. O que nós vimos Ou para no anterior, conservar, né? para conservar, ou que nós vimos no anterior, por exemplo, aqui neste caso ele é um conservante, né? Sim. O anterior, que é o glutamato monossódico, que a gente também chama de explosão de sabor. É nesse sentido que esse trabalho que a gente está fazendo aqui com os alimentos in natura, hoje a gente viu, então, um pouquinho do conceito dos alimentos in natura, dos minimamente processados, dos alimentos processados e dos ultraprocessados. A gente vai seguir no próximo episódio apresentando um pouquinho mais da análise dessas embalagens, e daí a Gabriela vai fazendo o contraponto com possibilidades de produções em alimento in natura. Como é que a gente substitui aquilo que está na embalagem para a gente poder exercitar aquele dito popular que a gente costuma usar muito no nosso trabalho aqui, que é menos embalagens e mais cascas. Não é? É isso aí. Pessoal que está assistindo, querem postar alguma pergunta, fazer algum comentário, porque a gente vai, já temos aí 1h03 de transmissão e a gente vai encerrar. Gostaríamos muito de saber o que vocês acharam, se vocês pudessem postar um comentário aqui na linha do tempo, falando o que vocês acharam desse movimento que nós fizemos hoje, apresentando esses conceitos, e agora, efetivamente, entrando na análise das embalagens dos produtos ultraprocessados e da nossa proposta de que na semana que vem nós vamos continuar a análise apresentando alternativas de produtos in natura. Isso é uma oficina nossa, nós temos uma oficina que se chama In Natura e Ultraprocessados, sabemos o que estamos comendo, que a gente apresenta daí várias embalagens, faz essa análise, leva os participantes a fazerem um jogo com as embalagens, a gente brinca com a busca aí das informações, e depois a Gabriela, né, no momento presencial, prepara um menu degustação para os participantes poderem experimentar as alternativas in natura e muito mais saudáveis dos produtos que a gente analisou e estudou. Gabriela? Comida de verdade, né? Porque a nossa proposta é que a gente coma comida de verdade. Então, quando eu falo que não são alimentos ultraprocessados e que são produtos ultraprocessados, é que de alimento mesmo, muito pouco tem dentro daquela embalagem e a gente tem que ficar bem atento. Você citou o Polan. O Polan tem uma frase que ele dizia: não coma nada que a sua avó não reconheceria como um alimento, né? Então, será que as nossas avós tiveram acesso ou conhecimento a todo e qualquer tipo de salgadinho que tem aí, todo e qualquer tipo de bolachas recheadas, né? Por que a gente não consegue reproduzir em casa o recheio da bolacha recheada, né? O que tem ali dentro de tão impossível que só a indústria pode preparar? Então, acho que são aspectos aí para a gente ficar atento, para a gente questionar, e que sempre, na medida do possível, a orientação do guia alimentar e de todos os profissionais aí da área de nutrição, de alimentação, é que a gente evite esse tipo de produto, né? Que não faça deles a base da nossa alimentação, que sim a gente usa os produtos in natura como a base da nossa alimentação, que aí eu volto a falar na comida de verdade, né? Então, eu sei que estou comendo uma batata, uma cenoura, arroz, feijão, determinada carne, vai ser muito mais saudável. É um olhar sem muitos mistérios, né? Então, é simplificar a vida, né? Não é complicar. É isso aí. Então, gente, a gente quer agradecer a presença de vocês, a participação. Nós nos vemos no dia 5 de maio.
2020, novamente às 19 horas. Eu quero agradecer você, Gabriela, pela parceria, pela preocupação que nós temos aí com uma alimentação mais saudável, sem neura, com respeito ao alimento. Acho que a principal mensagem que a Sabores e Saberes traz é que nós devemos respeitar aquilo que nós cozinhamos e aquilo que nós comemos. É isso aí. Eu que agradeço. É muito bom ter a sua parceria para fazer esse trabalho. É muito bom, são muito boas esses bate-papos, enfim. Atualmente só de maneira virtual, né, que a gente consegue fazer isso, mas é sempre muito gratificante poder ter essa conversa. Muito bem. Aí alguns comentários. Estamos Legal, felizes. obrigada, gente. Ficamos muito contentes com a participação de todos. Ok? Até a semana que vem, então, e nos vemos. Até. Tchau. Tchau, Obrigado, tchau. viu?